o trabalho referente ao dashboard do Covid-19 no Brasil. O grupo foi composto pela Camila, por mim, César, a Cíntia, o Daniel Basílio e a Débora. E a fonte que nós utilizamos foi a fonte do Covid do governo federal. Bom, então aqui apresentando para o senhor a análise que nós realizamos em cima dos dados obtidos do datasheet disponibilizado. Nós tivemos no Brasil, então, até o momento, 18 milhões de pessoas infectadas, né? Então, casos confirmados, o que representa aí aproximadamente 9% de toda a população, ela foi contaminada por esse vírus. Quando nós analisamos o número de mortos aí, que infelizmente passa da casa dos 500 mil mortos, com um número mais preciso de 520.095 mortos até o momento da pesquisa, né, até o momento do levantamento dos dados, nós tivemos 0,3% aí aproximadamente de mortos em cima da população do Brasil, né, então quando a gente pega aí a população de aproximadamente 211 milhões de habitantes no Brasil, nós tivemos, infelizmente, aí na casa de 520 mil mortos. Pegando também os dados de recuperados, então, em cima da recuperação, mais de 16 milhões de brasileiros aí estão recuperados, o que representa aí aproximadamente, né, 8% de toda a população ela foi recuperada, né, então esse número não é em cima dos casos confirmados, e sim, essa porcentagem é em cima da população brasileira. E aí um dado também que anima a todos aí é o número de vacinas que estão sendo disponibilizadas. Então, aproximadamente aí mais de 75 milhões de vacinas já foram aplicadas no Brasil, o que representa 36% da população brasileira já está sendo vacinada. Um fato importante é que aqui a gente não distinguiu ainda o que é a primeira dose ou segunda dose, e sim as pessoas que já receberam alguma das duas doses e já estão aí, de certa forma, se prevenindo contra esse vírus. Outra análise que nós trouxemos aqui também foi uma análise por região, né? Então, nós temos aqui as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e aí as bolinhas pintadas aí, elas representam os casos que nós tivemos em cada um dos estados. Outro ponto importante também que nós acreditamos seria importante trazer para o senhor seria como que cada uma dos estados ele representou o número de casos, né? Tanto o número de mortes recuperados. Então, se nós pegarmos aqui o estado de São Paulo, né? Nós temos aqui aproximadamente 3,7 milhões de pessoas contaminadas, né, pelo vírus, 3,7, o que representa aí 1,768% da população brasileira aí foi contaminada no estado de São Paulo, né? Então nós tivemos aqui casos aqui, nós pegamos cada uma das cidades também e trouxemos aqui quantos casos confirmados nós tivemos em cada uma das cidades. O número de mortos aí, o que representa 0,06% do número de mortos, aproximadamente 128 mil pessoas foram mortas no estado de São Paulo, um número muito alto, infelizmente. Porém, nós tivemos aqui uma melhora aqui em cima dos recuperados. Nós tivemos 332, nós tivemos 3,3 milhões aí de pessoas recuperadas, o que representa 1,65% da população. E as vacinas no estado de São Paulo, nós tivemos 9% da população do estado de São Paulo vacinada. Então, aqui alguns dados, né, em cima dos estados. Nós tivemos aqui, então, uma visão geral, né? Então, aqui nós conseguimos filtrar também por região, né? Então, nós temos aqui a região Centro-Oeste, representada aqui pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, né? Então, Nordeste também.
Então, para cada um dos estados, nós temos aqui as cidades representadas por cada um deles, com essa análise, e aí nós conseguimos verificar aí quanto que é o número de casos confirmados em cada uma dessas cidades. Peço desculpa pela minha voz também, professor, porque eu tô meio rouco aí devido a um vírus aí ainda não identificado, espero que não seja Covid. E aqui, quando nós pegamos aqui os principais influenciadores, né, então o que que faz o que influencia o número de mortes a diminuir? Que eu acredito que seja algo que todos nós queremos, né, que o número de mortes diminua, né, então aqui normalmente a análise que nós fizemos, né, então normalmente quando o total de casos confirmados diminui, as mortes também diminuem, né, o que faz total sentido. E também, normalmente, quando o número de recuperados aumenta, as mortes diminuem também. E aqui nós temos aqui como se fosse um velocímetro aqui, né, um medidor de como que está a população vacinada, né? Então, dos 212 milhões aqui, nós já vacinamos pelo menos 76 milhões de brasileiros da população recuperada. Então, dos quase 19 milhões de casos confirmados, 16 milhões já estão recuperados em cima da população morta, né? Então, em cima dos 19, aproximadamente 19 milhões de casos confirmados, nós tivemos 520 mil pessoas, infelizmente, aí que tiveram óbito por conta do Covid. Quando nós pegamos aqui também, professor, por região, nós podemos ver aqui que a região que mais teve casos, né, de Covid foi a região sudeste, que representa aproximadamente 7 milhões de casos, né, confirmados. Então, aqui nós temos os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, e seguido do estado do Nordeste, seguido da região Nordeste, desculpa, com aproximadamente 4,4 milhões. A região sul, representada aqui por esse verde mais escuro, com aproximadamente 3,6 milhões. A região centro-oeste, representada por esse azul claro, com aproximadamente 1,9 milhões. E a região norte, representada aqui por esse azul, com aproximadamente 1,7 milhões aí de casos confirmados. Então aqui é o total, né, o que diz respeito ao Brasil aqui, né, seria todas as regiões aqui, que fez com que nós tivemos aqui aproximadamente 18,6 milhões de casos confirmados. Então, professor, a análise que nós fizemos seria essa mesmo, uma análise bem sucinta em cima dos dados que foram nos passados. Aqui a gente utilizou a ferramenta do Power BI, e os dados aqui foram atualizados até a data de hoje, né? Então, a data do dia 3/7/2021. E aqui só para a gente mostrar um pouco da onde foram pegos os dados, né? Então, estou com o Power BI aberto aqui, os campos utilizados foi em cima da... já foi puxado direto, né, dos casos, então casos não confirmados, estados, número de mortos. Aqui nós utilizamos as mortes divididas por população para conseguir verificar a taxa, né, de mortalidade da doença. Nós utilizamos aqui também a população menos as mortes para verificar por que o número de mortes diminui aqui também, os vacinados, a taxa de vacinados aqui também, a taxa de recuperados em cima da população brasileira, a taxa de contaminados em cima da população brasileira. E aqui nós utilizamos também um mapa para mostrar mais ou menos como que está aí distribuída essa doença dentro do nosso país e quais são os estados, né, que mais apresentaram o número de casos confirmados e as regiões para que eles pertencem também. Então seria mais ou menos isso. Aqui a gente consegue filtrar por cada um dos estados, né? Então se a gente quiser ver, por exemplo, estado de Roraima aqui, né? Nós pegamos as cidades com os casos confirmados, o número de mortos, o número de recuperados e o número de vacinados aqui. Se pegarmos também, por exemplo, outro estado, por exemplo, o estado de São Paulo, que seria o nosso estado aqui também,
Nós pegamos aqui também, pintado de verde mais claro aqui, por ser da região sudeste, né? Então também pegamos aqui a região que ela está empregada, qual que é o número de casos, de número de mortes, recuperados, vacinados, como que está a vacina aqui na região de São Paulo, estado de São Paulo, como que está a população recuperada, então dos 4 milhões de, aproximadamente, né, 4 milhões de pessoas infectadas, 3 milhões já foram, tiveram recuperação, né, e aproximadamente em cima dos 4 milhões também de casos confirmados, nós tivemos 128 mil pessoas mortas. Então seria basicamente essa a nossa apresentação, professor, em cima dos dados obtidos, em cima da fonte, né, que foi nos passada, que é do governo federal. Bom, obrigado.